Eu queria agradecer a Daniel pelo convite, agradecer a Beth, a coordenação do curso de Medicina Veterinária, pelo convite, né? Por ter nos convidado para falar um pouquinho sobre búfalo. É sempre um prazer falar dessa paixão, né, que nos move a cada dia, mesmo nesse momento difícil que a gente está passando. É muito bom a gente poder dispor dessas alternativas. Então, mais uma vez, agradecer a organização, né, do projeto, né, o FRPE Fazendo Extensão, e agradecer a presença de todos vocês, né, que numa sexta-feira bonita, ensolarada, como essa, pelo menos aqui está ensolarado, estão aí dedicando um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar dessas informações com a gente, né? Eu quero dizer para vocês que para mim é muito cômodo, mas muito prazeroso poder falar da espécie bubalina, porque graças a Deus não somente a gente trabalha com búfalo, mas eu sou muito realizado nesse sentido porque eu sou apaixonado, né, por esses animais, pelas particularidades desses animais, tá certo? E de forma que é um privilégio para nós, inclusive na UFRPE, a gente poder ter alguns exemplares, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos no dia dentro da universidade, mas a gente consegue, aos trancos e barrancos, né, manter, né, alguns animais, fazer alguma pesquisa, fazer algum trabalho na sociedade, falando um pouquinho do búfalo. E sempre que nós dessas articulações, a gente se depara sempre com a mesma pergunta: que animal é esse? Tem esse animal aqui no Brasil? Como é o búfalo? A verdade é que o búfalo ele é muito confundido com o bovino, seja por pessoas que não conhecem a espécie do ponto de vista numa propriedade ou numa fazenda e vê aqueles bovídeos pretos e acham que são bovinos. Os próprios produtos muitas vezes vêm sendo comercializados como se bovinos fossem. Então, isso é algo que limita bastante, né, a expansão do entendimento e do aprendizado sobre os búfalos. O fato dele ser constantemente fundido ou propositadamente utilizado como se bovino fosse. Tá? O fato é que a gente tenta começar ilustrando, falando um pouco da cadeia produtiva, né, falando da espécie. Observem que a produção de alguns produtos derivados de carne, seja leite, entre os anos de 2004 e 2012. E a gente consegue constatar, gente, tá? A produção de carne de búfalo foi a que mais cresceu entre as espécies de ruminantes, como a gente visualiza aqui esses dados da FAO, entre os anos de 2004 e 2012. Então, não é incomum a gente se deparar com essas informações, tá? Se a gente for, você vai ver uma evolução de 27%. Então, se você compara com o crescimento do leite, aí alguém diz, mas o rebanho de búfalo ele é muito pequeno, ele é pouco mais de 200 milhões de cabeças de búfalo no mundo inteiro. Eu falo aqui, eu me refiro nesse momento, só que no Brasil tem 200 milhões de bovinos, né? Mas por mais que a gente... Então eu falava para vocês que não é coração, sentimento, empolgação. Lógico que todo esse entusiasmo ele está lastreado, né? Ele está alicerçado em informações científicas. E nós temos uma responsabilidade muito grande de não somente falar, mas comprovar o que a gente está falando. E existem aí muitas e muitas informações, embora que antigas, disponíveis sobre a espécie bubalina. Tá?
Mas é necessário falar de búfalo, é algo difícil, é algo desafiador, porque, como eu havia falado, essas informações elas não são tão, vamos dizer assim, recentes, tá? A gente observa que houve um interesse por trabalhar com búfalo, por instituições de destaque daqui do Brasil, a própria Embrapa, a própria Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. Eles se interessaram na década de 70, década de 80, mais ou menos. A gente vê, a gente acha, localiza alguns trabalhos e depois houve um desaparecimento de estudos. Inclusive, eles faziam estudos comparando a espécie bubalina com a espécie bovina, que é algo que pode ser interessante, mas não é algo, vamos dizer assim, tão racional. Búfalo é búfalo, boi é boi. Ninguém tem que imaginar búfalo substituindo o boi. É algo que, vamos dizer assim, além de irresponsável, seria impossível imaginar algo nesse sentido. Como eu falava, você tem 10 vezes mais bovinos no mundo do que búfalo. Então, não é essa a questão. Agora, a gente também não pode desqualificar ou permitir que o façam, né? Que desqualifiquem a espécie, que é uma espécie de altíssimo potencial. Mas dá trabalho obter informação de búfalo, tá? Quando a gente chegou aqui na zootecnia como docente, no ano de 2009, que a gente resolveu se dedicar integralmente ao estudo dos bubalinos, a gente começou a perceber que falar de búfalo gerava um certo desconforto, porque as pessoas não tinham muita crença, não acreditavam. E você tem que correr atrás da informação científica, afinal você está dentro da academia, né? Está dentro de uma universidade, você precisa falar baseado em evidências, em fatos, né? E você tem que recorrer às informações de onde? Você vai encontrar informações sobre búfalos, tá? Então, era um desafio muito grande. E já naquele momento eu percebi a importância de ter que construir uma relação íntima com a cadeia produtiva da espécie. Afinal de contas, os produtores eles têm muito a nos ensinar. E eu não tinha com quem aprender, de fato, se não fosse com eles, e com alguns outros poucos professores, pesquisadores, ícones da bubalinocultura aqui no Brasil, que a gente vai contar aí nos dedos, tá? Pessoas que vêm se dedicando há muito tempo à pesquisa com búfalos, né? Sem terem desistido, de fato, que eu não vou citar nomes, porque pode ser que eu cometa a falha de esquecer alguém. Mas o fato é que eu tive que buscar informações antigas, tá? Em periódicos, muitos deles do Oriente, tá? Porque a gente não encontrava aqui. A gente não tinha informações aqui recentes, trabalhos. Quando você pega uma revista, uma boa revista, um bom periódico da nossa área aqui no Brasil, que publica, sei lá, 40 trabalhos ou, sei lá, 30 trabalhos com bovinos durante um ano inteiro, vai sair um com búfalo, tá? Vai sair um com búfalo. Então, é uma dificuldade muito grande, tá? A gente encontrar essas informações. E, como eu sou muito fã desse camarada aqui, professor Otávio, eu acho que um dos grandes camarada que percebeu a necessidade de colocar a zootecnia no solo do Brasil, né? Um desbravador, tá certo? Na minha opinião.
E eu disse assim, rapaz, professor Otávio Domingos, ele viveu boa parte da vida dele andando aqui pelo Brasil. Será que não tem nada que o professor Otávio fale dos búfalos? E a gente começou a pesquisar, eu junto com alguns alunos, Fernando Petroni e outros colegas e outros alunos, a gente começou a pesquisar sobre búfalo e pesquisar sobre Otávio Domingos, e nós achamos, né, entrevistas e outras informações que datavam da década de 30, da década de 40, e algo assim, gente, espetacular, sabe? Do que eles falavam sobre os búfalos. E eu fiquei ali, eu disse, caramba, pense no alívio que eu senti, né? Porque eu tenho a maior confiança nessa pessoa, e eu vi que ele falava com o mesmo entusiasmo ao perceber o potencial produtivo dessa espécie, né? Então, isso aqui são frases ditas por professor Otávio Domingues, né? E que foram escritas, né, em alguns periódicos daqui do Brasil, onde ele falava, por exemplo, isso aqui, ó, o machante ele pagava mais pelo preço da arroba de búfalo. Ora, veja que contradição. Hoje a arroba do búfalo é vendida por um preço inferior à arroba do boi na maioria das vezes, porque estabeleceu-se aquela premissa de que o rendimento de carcaça com búfalos ele é inferior ao rendimento de carcaça com bovinos. Eu tenho visto na prática rendimentos de carcaça com búfalo da ordem de 50%, 51%, 52%, o que não é distante do que a gente tem para boi. Mas o preço, normalmente, da arroba do búfalo hoje no mercado, o pessoal considera o comparativo com o preço da arroba de vaca, que se situa aí um pouco abaixo da arroba bovina, tá? Em torno de 8, 10, 5, 10%, mais ou menos, tá? Mas ele dizia que o machante pagava mais porque a carne era mais macia. A dona de casa, ela gostava, né? Porque dizia que a carne rendia na panela, tá? O professor Otávio começou a observar que a reis búfala, em igualdade de condições, ela é mais rica de musculatura do que o boi zebu. Pode ser abatido mais cedo, né? Pois se mostra pronto para o abate mais rápido que o zebu. E vejam, percebam que o zebu já era, né, uma referência no mundo nesta época, tá? E o búfalo ainda hoje, a espécie bubalina, búbalos bubalis, ele ainda hoje, a gente não pode dizer que sofreu um processo, que essa espécie foi submetida a um processo de melhoramento genético bem direcionado, né, por diferentes países aí onde ele se situa, ou aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem trabalhos excelentes feitos por produtores, né, nos limites das suas cercas, tá? Lógico que isso ultrapassa, às vezes, por um sêmen comercializado e tal, mas trabalhos de melhoramento genético avançado com a espécie bubalina, eles não existem, tá? Eu digo como plataforma, tá, para o desenvolvimento da espécie, seja aqui ou em outros locais. É algo muito incipiente, certo? Você tem búfalas murra de alta produção, na Índia, por exemplo, de alta produção leiteira, mas esse material, por exemplo, não consegue entrar no Brasil por questões sanitárias. Você tem um rebanho aqui no Brasil, seja para a produção de leite, ou em sua grande maioria utilizado para a produção de carne, que é um rebanho de altíssima consanguinidade, tá? Então, e quando você desafia esses animais, como alguns estudos mostram por aí, para a produção de carne, por exemplo, comparativamente a cruzamentos industriais com bovinos, você ainda vê o búfalo ali pau a pau, quando não é superior, tá? A gente tem um relacionamento muito estreito com a cadeia produtiva do búfalo no mundo, não é só aqui no Brasil, e eu falo isso com muita humildade, tá? Vocês observem, a gente está aqui em casa, né? Eu sei que tem muitos colegas aí, parceiros de outros lugares do Brasil,
mas a gente fala do búfalo da Rural de Pernambuco, por mais deficiente que seja o nosso esforço aqui, por mais limitado, vamos dizer assim, que seja, o pessoal respeita muito, porque sabe que a gente tem buscado, que a gente tem feito alguma coisa, pelo menos levantando a voz desses animais. Tá? Então, eu tenho um relacionamento muito estreito com a cadeia produtiva e, gente, já falando um pouco de carne, você tem animal desmamado aos 8 meses de idade, normalmente aqui em Vitória de Santo Antão, eu vejo isso aqui do lado, tá? Animal desmamado, com rebanho de origem leiteira, tá? Que não tira mais leite, ou seja, a bezerrada toma esse leite todo, mas desmamado com 9 arrobas, com 10 arrobas aos 8 meses de idade, tá? A gente tem em fazendas, em sistemas de criação e em centros de produção mais desenvolvidos aqui no Brasil, com maior uso de tecnologia, você tem búfalo, novilho desmamado aos 8 meses de idade, pesando 13 arrobas, tá? Animal pesando 420 quilos, 14 arrobas, tá? A gente está vendo isso quase todos os dias, os colegas postando aí nos grupos, e ninguém é mentiroso, tá? Aí vai se dizer, o que é que esses animais estão consumindo? O que é que esses animais estão consumindo? Ora, vamos lá. Mesmo que esses animais estivessem consumindo ouro, a gente percebe que a espécie ela tem alto potencial, tá? E eu quero dizer a vocês, na maioria das vezes, como eu tenho relatos, senhor Jonas Assunção, como eu tenho relatos, senhor Otávio Bernardes e outros criadores, esses são mais trelosos, são os que costumam postar, interagir mais, tá? Mas existem outros também que estão postando. Esses dias o Manuel Ernesto postou aqui um bezerro com 60 dias de vida, pesando 100 quilos, 100 e poucos quilos, tá? Então, esse animal tem um potentíssimo, tem um potencial, tá? E eu não me envergonho das minhas hipérboles, tá? Dos meus exageros. Muito pelo contrário, eu sou muito intenso em tudo que eu faço e eu não acho que isso seja pecado, muito pelo contrário. Então, imagina pelaquilo que eu sou apaixonado, tá? Não vou deixar de falar e nem vou deixar de mostrar a verdade, tá certo? Vocês me perdoem pelo entusiasmo. Agora, gente, muito do que se fala sobre a carne de búfalo aqui no Brasil é fake news. A gente nunca ouviu falar tanto de fake news, né, como de uns tempos para cá, né? Mas o búfalo é vítima de fake news há muito tempo. O búbalos bubalis, tá? Principalmente a carne. A carne de búfalo é dura e escura. Ora, a carne de búfalo pode ser dura e escura? Sim, pode. Eu posso ter a carne bovina do melhor bovino, dura e escura também. Nós que estudamos isso, que estamos dentro da academia, nós sabemos que produzir uma carne de qualidade é um desafio. Então, você precisa trabalhar com animais jovens. Ninguém vai comer carne de boi. Você come carne de novilho. Ninguém vai comer carne de búfalo, adultos. Come carne de novilho bubalino. Não é carne de carneiro, é carne de cordeiro. Não é carne de bode, é carne de cabrito. É carne de animal jovem. É essa carne que a gente vende, que a gente exporta. É essa carne que o mundo consome. Tá? É carne de novilho. Lógico, tem produção de carne de animais velhos? Tem. Vacas de descarte, todo tipo de animal. Tá? Agora, dizer que a carne de búfalo é dura e escura é uma grande fake news, tá? Porque ela pode ser dura e escura. Agora, a carne do novilho bubalino, ela tem características sensoriais semelhantes à carne de um novilho zebuíno. Tá? Eu não posso dizer que é semelhante a um do Angus, porque ele não vai ter aquele marmoreio. Embora tenha mais maciez, tá? Embora tenha mais maciez do que a carne do Angus. Fato comprovado. É só buscar informações de pesquisa. Um dos métodos de avaliação através da força de cisalhamento, onde um cubo de carne é colocado numa máquina
eu não gosto de dizer o nome dela, porque é bem difícil, a minha língua trava, mas é a avaliação, a gente procede nessa máquina uma avaliação da força de cisalhamento, tá? E você tem números ali, né, em quilogramas força resultante para o rompimento da carne de búfalo, pelo menos 2 vezes inferior do que muitos estudos que foram feitos com angus, ao ponto dos alunos até me questionarem, já aconteceu. Professor, oxente, como pode isso aqui? É uma realidade, tá? Então, gente, hoje eu também falo, e quem quiser que fique com raiva de mim, eu não estou nem aí, eu também falo que esse modus operandi aqui, ó, por trás dele também existe um interesse maior, tá? Eu não tenho dúvida disso. Esses dias, um grande amigo que é envolvido, ele labuta, trabalha dentro da cadeia produtiva da pecuária aqui no Brasil, e ele numa grande empresa, talvez a maior, uma das maiores do mundo, e ele se ficou vislumbrado, impressionado com o potencial de desempenho de alguns búfalos no rebanho daqui do estado de Pernambuco, e ele resolveu submeter aquilo ali à empresa, para que fosse feito um artigo e que isso fosse divulgado. Mas ele estava falando de espécie bubalina. Você sabe o que a empresa fez? Sentou em cima, abafou. Ora, por que não publicar, gente? Não é informação sobre espécies, sobre pecuária, mas era de búfalo, tá? Era de búfalo. Eu acho, e isso até explica mais ainda o meu entusiasmo, porque eu vejo que esse animal tem um potencial altíssimo. E nós aqui, eu acho que é uma cultura de Brasil, muitas vezes, uma cultura errada, não falando mal do meu país, que eu amo, mas a gente diz assim, ó, isso representa uma ameaça, vamos colocar um peso em cima, tá? E termina que você retarda, né? Eu acho que quando todos constroem, todos ganham, progresso, né, resulta de uma forma potencial. Então, mas é uma visão, né, que o pessoal tem. Enfim, búfalo, e ali ela parou. Até publicaram os dados, tá? Eles não mentiram. Búfalo pau a pau com cruzamento industrial de bovino. E eles publicaram. Mas depois dali abafaram. Ninguém mais estudou, universidade, quase ninguém tem interesse. Ora, se tem criação de búfalo no Brasil inteiro, o Brasil representa o maior rebanho do Ocidente. E, ora, por que não faz pesquisa? Por que não tem pesquisa? Por que não dá Ibope? Não vai ser aprovado? Claro que vai. Nos tempos áureos aí de pesquisa, até eu entrei na universidade em 2010, em 2014 a gente já tinha um universal e 2 FACEP aprovados. Com búfalo. Né? E no meu nome, da mais pesquisador, início de carreira. Ora, tem potencial, gente. Tá? Agora, a gente precisa respeitar se as pessoas não têm tanto interesse. Claro, agora também não vamos mentir. Ah, búfalo é produtivo, mas come mais. Tá, não é irracional dizer se o animal come mais ou come menos. Ok? Quando a gente quer usar esse discurso, a gente usa ele de uma maneira muito tranquila. Não é racional falar se o animal come mais ou se o animal come menos. É racional a gente falar em potencial de conversão ou eficiência de conversão daquilo que se come. Aí sim é racional. E se o animal come mais e converte da mesma forma ou de forma superior, ora, principalmente para a produção de carne, ou até para a produção de leite, se eu tenho volume maior no mesmo espaço de tempo, isso para mim é uma grande vitória. É isso que se quer dentro da produção animal. Tá? Então fica com aquela, come mais e converte bem. Às vezes até melhor. Em termos de eficiência energética, uma búfala leiteira, ela tem uma eficiência no uso da energia muito melhor do que uma vaca. É só calcular, gente.
iguala aquilo ali no percentual de gordura e faz os cálculos. E vê o que é, e me diz aí, de acordo com o que ela consumiu, tá? Então, a gente precisa deixar de bairrismo nesse sentido. E, gente, me perdoe, mas se não for eu que vou defender, quem é que vai ser, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Quando a gente fala um pouco de qualidade de carne, né? Qualidade está associada a uma conjunção de fatores. É lógico que tudo isso começa dentro da fazenda, né? Nos limites da porteira para dentro. Você começa a produzir um animal de qualidade, né? Você precisa de um novilho para produzir carne, em se tratando aqui de grande ruminante. Você precisa de um novilho para produzir carne, esse novilho seja submetido a boas práticas de o mais cedo possível, né? Então, o movimento ele começa por aí, né? Sanidade, nutrição, lógico que a genética vem. Em búfalo é super difícil falar de genética, como eu já falei para vocês, tá? Porque é algo que vem sendo feito dentro da fazenda, tá? Embora seja de um resultado importantíssimo. E eu faço destaque nesse momento a questão da carne, a fazenda Jafas da BV, tá? Seu Jonas Assunção tem números impressionantes, tá? de desempenho de búfalos da raça Jafarabad, tá certo? Um trabalho que foi feito, que é feito ainda até hoje com muita dedicação, ok? Então essas aqui, ó, ainda você entra aqui, ó, acabamento, cor, tudo isso está associado à qualidade da carne e algumas características sensoriais também, né? Outras características, onde a gente vai avaliar esse produto. A gente tem aqui uma picanha, um desenho de uma picanha, a gente tem um alcatra, baby beef, um bife de chouriço, tá? Um bife ancho aqui, um prime rib aqui, né? Hambúrguer de carne de búfalo, tá? Produtos da melhor qualidade, tá certo? E que tem, difícil encontrar, mas que têm sido produzidos. Vamos falar um pouquinho aqui de informação científica a respeito desses produtos, né? Então, algumas características. Composição da carne de búfalo são trabalhos que compararam a carne bubalina com a carne bovina. Teor de água, quando não igual, significativo, né? Esse trabalho aqui mostrou que a carne de búfalo ela tinha mais suculência, né? Mais umidade do que a carne bovina. Teores de proteína, vários trabalhos mostrando que a carne de búfalo possui maior teor proteico quando comparado à carne bovina. Composição de gordura, né, gente? Lipídios totais. Tem trabalhos que a gente observa menos 1.300. Gente, 13 vezes menos gordura tem trabalho que a gente observa. Lógico que isso vai variar muito em função do sistema de produção, da carcaça que você construiu, mas é fato que a carne de búfalo tem menos gordura. Ah, mas isso é ruim para o churrasco. Mas é interessante se falar também que a maciez da carne de búfalo ela vem como resultado de uma conformação de fibras diferenciada, de fibras musculares, uma conformação diferenciada em termos de tamanho, em termos de disposição dessas fibras, que isso sim confere uma maior maciez à carne de búfalo. Embora a gente tenha observado aqui na prática, no dia a dia, em alguns abates que a gente acompanha, que é possível colocar gordura. Lógico que não da mesma forma que você vai colocar no Angus, né, ou em qualquer outro gado taurino, né, o bovino de origem tropical ou temperada, tá? Gado taurino. Mas a gente consegue botar gordura de marmoreio na carne de búfalo, depende do sistema de produção. A gente tem acompanhado alguns abates onde necessariamente os animais eles são suplementados em torno de 60 a 90 dias, que antecedem o abate, e os animais têm produzido carcaças em
boas condições, de bom para ótimo, tá? Dentro de uma escala, e com boa marmorização, tá? Com bom percentual de gordura. Agora, é fato que a gordura dos produtos bubalinos, inclusive do leite, é uma gordura muito mais saudável, porque tem um percentual de saturação, de gordura saturada, bem inferior ao que apresenta na carne de búfalo. E todo mundo, o que apresenta na carne bovina, e todo mundo sabe que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Tá? Então, sempre é um desafio falar da questão da gordura, tá? Então, tá aqui, ó, muito menos gordura saturada, tá certo? Muito menos gordura saturada. Aqui a gente tem um trabalho de Faustman e colaboradores. Temos aqui alguns dados que foram fornecidos pelo Ministério da Agricultura norte-americano em 1996, o USDA. Índice aterogênico, né? Capacidade de causar a formação de placas aí, ateromas, né? Nos vasos sanguíneos aí do ser humano. Índice trombogênico, né? Ainda uma outra patologia que pode estar associada a essa condição de gordura, e a gente vê que a carne de búfalo ela tem muito menos potencial para causar isso tudo. Tem trabalhos aqui, ó, de Gonzalez, 2011, mostrando isso aí. Ainda, com relação à gordura, relação ômega 6 ômega 3, olha só, bem superior à carne bovina, isso é muito bom, tá? É algo que a gente tem que buscar muito nos peixes, né? Uma relação saturado-insaturado, não somente em quantidade, mas uma relação melhorada, um teor de colesterol bem inferior, ou seja, gente, isso não é inventado, tá? Isso está lá nas literaturas publicadas em revistas respeitadíssimas, tá? E é só ter a curiosidade de ir lá e ver, tá bom? Ainda, falando um pouquinho de minerais, de uma maneira geral, uma carne com mais mineral, tá? Com mais minerais, com mais vitaminas, e eu faço um destaque aqui, a questão da ausência do beta-caroteno, né, na gordura da carne de búfalo, ou seja, você já leva a vitamina pronta para você, tá? A espécie bubalina ela tem uma alta concentração de carotenase, dessa enzima que quebra o caroteno. Então, tanto a gordura do leite como a gordura da carne de búfalo, ela é bastante ausente desse pigmento. Exatamente como um resultado da atividade dessa enzima. Então, você já leva a vitamina prontinha, tá? O caroteno já sai transformado para você. Algumas características físicas. Ó, gente, força de cisalhamento, que eu falei para vocês, que um tipo de técnica, né, naquele aparelho que eu falei, o Arne Bratzler, que avalia exatamente a quantidade de força necessária para que aquela lâmina rompa as fibras dessa carne. E a gente vê aqui uma maciez bem inferior. Características de coloração, né? Parâmetros de L, de A, de B, luminosidade, cor vermelha, cor amarela. Olha, igual, né? Búfalo e boi, igual, praticamente igual. Ou seja, estatisticamente foi não significativo. O que é que isso nos diz? Que não tem diferença em termos de coloração, tá? É carne escura, Ah, tá, entendi. Ok? Aparência, tá? Isso aqui já foi um trabalho feito por nós, em parceria com o pessoal da Nutrição Humana da Universidade Federal de Pernambuco. E tá aí, ó. Aparência, textura, sabor. Os caras diziam, não, aqui é tudo boi. Não tem carne de búfalo aqui. As pessoas não tinham hábito de consumir carne de búfalo, né? E quando provava a de búfalo e a de boi, dizia, é igual. Tá? Isso aqui na época, gente, foi cortes da alcatra. Alcatra do búfalo, alcatra bovina. Tá? Bom, alguns estudos que nós estamos fazendo aqui na universidade, inclusive o professor William iniciou isso com a gente lá
há alguns anos, né, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, há 11 anos mais ou menos, a gente começou a fazer isso num rebanho aqui em alguns rebanhos aqui da Zona da Mata, de Pernambuco, que produzem carne de búfalo, e a gente começou a perceber que era muito tranquilo, que existia um padrão e que não precisava. Isso aqui, gente, ainda não é dos melhores, tá? Vocês ainda conseguem observar aqui um colchão não tão coberto. A gente tem avançado em relação a isso, tá? Você tem aqui uma porção de gordura muito boa, ainda aqui em altura de picanha e tudo, e contra filé, mas a gente ainda vê uma certa ausência de gordura aqui no colchão. A gente tem hoje carcaças bem mais completas do que essas aqui, tá? E esse pessoal tem sempre trabalhado, ó, com animais dentro de leite, sem muda, tá certo? Visando uma produção de um novilho bubalino de altíssima qualidade. Aqui é só mostrando como avalia esses parâmetros de coloração, né? Aqui a gente tem um colorímetro, né? Olhando aqui, você vê se é um corte de carne de búfalo, tá? Isso aqui é a professora Luciana, lá, PNPD, do departamento, que está fazendo essa avaliação. E o que é que a gente observa, gente? Que é cor de carne normal, né? Não tem essa de carne escura. Vai para lá com essa mentira. Aqui é a mesma coisa avaliando a força de cisalhamento. Esse aparelhozinho aqui, tá? Alemão, aqui, de origem, esse nome aí, bem legal. Ok? Aqui só para mostrar um abate que a gente acompanhou lá da Tapuia, a Fazenda Tapuia, nossa parceira, né? Na pesquisa e na extensão aqui dentro da universidade, e obviamente no ensino. A gente tem animais aqui cedidos pela própria fazenda, e eles nos ajudam, compram reagente, financia pesquisa para a gente. Acho que a gente já vai em 2 ou 3 alunos, inclusive de pós-graduação, escrevendo trabalhos através que foram realizados somente possível em função dessa parceria. Tá? E a gente acompanhou aqui abate de animais com aproximadamente 15 arrobas, né, avaliando pH de carne, cobertura de gordura, e a gente vê que esses números expressam algo totalmente dentro do normal e do habitual e daquilo que se quer. Tá? A gente falou que você precisa, para produzir uma carne de qualidade, você precisa de um manejo racional, né, dentro da fazenda, mas também não adianta você aprontar um animal de altíssima qualidade se todo o processo, né, de obtenção dessa carcaça e, consequentemente, desses cortes, ele não for feito da maneira racional. O abate é algo que eu faço uma relevância bem importante para os bubalinos, por conta do que eu sempre digo, né? Búfalo é um animal bravo, búfalo quebra cerca e tal. Gente, vocês imagine um animal forte e um animal inteligente, tá? Não deixa o bichinho com fome, não, tá? Não deixa o bichinho com fome. Não deixa o bichinho com fome. Certo? Ora, eu acho que qualquer ser aí com fome vai ser tentado a utilizar de meios que não sejam muito agradáveis. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Estou acostumadíssimo em ver bubalinos sendo criados, né, em pastejo rotacionado, com cerca elétrica, sem sequer chegar perto da cerca. Tá? Agora, o que é que eu posso fazer se o animal tem uma alta capacidade de sobrevivência? E o que ele tem de dócil, gente, ele tem de, quando se zanga, sai de perto. Tá? Além disso, quando eles se sentem ameaçados, eles tendem a usar dessa sua capacidade, tá? Além de uma ossatura, né, associada ao abate, a gente fala da ossatura também, que eu relaciono com a questão do processo de insensibilização. Vocês sabem que a insensibilização
pré-abate, ela é feita com uma pistola de ar comprimido, em que um quino, ele penetra, né, numa região, né, próxima ali da marrafa do animal, ali em cima, e esse pino é que vai fazer com que o animal fique insensibilizado e pronto para a sangria, e posterior esfola. E muitas vezes essa pistola ela não é regulada para romper, né, a força do osso da espécie bubalina. Então é outra coisa muito importante, que quando você não consegue fazer o abate de maneira correta, você termina estressando o animal, aí você vai ter a produção de altos níveis, né, do hormônio do estresse. Então, todo mundo sabe que cortisol é antagônico de glicose, né? Então, você termina ali resultando esse processo em uma alta produção de lactato, e você interfere totalmente no pH da carne, e você começa a estragar esse produto. Você mexe em pH, você vai mexer em maciez, você vai mexer em coloração. Não adiantou você ter feito o melhor animal dentro da fazenda, tá? Porque você perdeu ele por conta da prática do abate. Quando não, a não realização de um processo de resfriamento adequado, tá? Respeitando aí os rigores do rigor mortis, né? Ou seja, você respeitar questão de temperatura, de resfriamento, controle de pH, para que você tenha uma transformação adequada de músculo em carne, né? A gente chama de rigor mortis, tá? Essa é outra questão importantíssima. Olha só, um dos melhores trabalhos que eu evidenciei com Angus, eu fiz questão de botar a foto dele aqui, do Angus. Olha que animal espetacular, olha que animal lindo. Eu amo Angus também, tá, gente? Mas eu amo mais os búfalos, tá? Mas isso não quer dizer que eu não ame os Angus, tá certo? E eu prefiro continuar comendo búfalo, mas eu posso comer Angus também, sem problema nenhum, tá certo? Vocês podem me convidar para comer Angus, e podem me convidar para comer Nelore também, que eu vou, mas eu prefiro búfalo, tá? Aí, olha só, 2,7, são dos maciez menores que eu encontrei. Ó, isso aqui é tão comum com bubalinos, tá? Eu já havia falado isso aqui, né? O manejo de rigor mortis, essa necessidade que a gente tem de promover condições adequadas para transformação de músculo em carne, tá? Ok? Além disso, eu faço sempre referência às condições nutricionais, né? Principalmente a questão da composição da gordura dessa carne. E para quem acha que isso é mais ou menos importante, ó, tem um artigo aqui, eu gosto de apresentar sempre, publicado por Giordano e colaboradores, né, pela Gabriela, e você tem isso é um trabalho feito em parceria, né, lá na Itália, em parceria com alguns hospitais, né, vocês estão vendo aqui, ó, Hospital Villa dei Fiori, Alpha Wasserman Institute de Bolonha, Hospital de Nápoles, Divisão de Cardiologia da Universidade de Turim, na Itália, Unidade de Cardiologia Invasiva do Hospital Pinheira Grande, em Castel Volturno, Itália. Esse pessoal fez essa pesquisa, está aí publicada, está aí no PubMed, publicada aí num periódico respeitável, tá? E foi que eles observaram, gente. Eles tinham 3 grupos de humanos, tá? Acho que aproximadamente 100 e poucos humanos em cada grupo. E o que foi que eles fizeram? Um grupo já era consumidor de carne de búfalo há muito tempo, que é esse clarinho aqui. E durante o estudo, obviamente, continuaram consumindo.
Esse grupo verdinho, eles não consumiam carne de búfalo e passaram a consumir. São consumidores recentes. Esses aqui, eles também, os seres humanos que compuseram esse grupo aqui, que comporam, desculpa, esse búfalo aqui, esse grupo aqui, eles não consumiam carne de búfalo e continuaram sem consumir. Aí ficou com nunca aí, tá? O que foi que aconteceu? Baseline é o início. Era o que se tinha no momento que iniciou o estudo. E aqui é a condição seguinte, né? Durante. Hipertensão. Olha, os que já consumiam 17. Os que passaram a consumir 19, continuou 19. Os que não consumiram, continuaram sem consumir, cresceu. Os que não consumiram e continuaram sem consumir, infarto do miocárdio, cresceu. Os que não consumiram e continuaram sem consumir, tá? Ataques isquêmicos e acidente vascular cerebral, stroke, cresceu. Tá? Isso aqui é algo marcante que deve ser analisado, tá? Com muito critério. Isso não aconteceu por acaso. Em um trabalho como esse, ele não foi publicado com nenhuma dúvida de que era verdade ou que era mentira, tá? Ok? Se a gente acha que isso é importante ou não, a questão da segurança alimentar, eu gosto sempre de mostrar isso aqui também. As doenças cardiovasculares, elas quando não matam, elas alejam, né? Então, olha só, isso aqui foi custo que eu procurei essa tabelinha aqui para mostrar os custos estimados por doenças cardiovasculares no Brasil, do ano de 2010 até o ano de 2015. Olha só, custos diretos, reembolso, custo da morbidade, custo da mortalidade, custo de aposentadoria e auxílio, porque a pessoa fica sem poder mais trabalhar, custo com medicamento e custos totais. São bilhões e bilhões gastos anualmente por conta de doenças cardiovasculares. Então, nós como técnicos, nós também é uma responsabilidade nossa produzir alimentos de alta qualidade, de alto valor nutricional. Ok? Então, você tem aqui, ó, milhares, né? Milhões e bilhões. Bilhões. Ok? Bom, para não puxar pouco o saco, para puxar mais ainda, eu costumo sempre dizer que a qualidade da carne de búfalo transpõe a composição adicional. Por conta da capacidade que esse animal tem de transformar capim, tá? De transformar volumoso, tá? Velocidade de ganho e capacidade de resposta. Vários e vários trabalhos, inclusive nossos, né? Adaptabilidade e docilidade. Quem é da Rural sabe, isso é algo patente, tá? E composição genética, que eu chamo a atenção, uma carência de refrescamento de sangue. Imagina se você fizer isso. O crescimento que ainda pode ser alcançado com essa espécie. Tá? É aquilo, né? Quanto a sociedade tem pago por produtos de melhor qualidade? E é um animal muito especial, né? É um animal que se deixa alimentar por vários bezerros, né? A búfala, ela adota, veja que espécie tão especial, né? Olha que generosidade. Ela adota o bezerrinho da outra. Ela já vi ela deixar os cabritos já maiorzinhos amamentando. Esses dias eu vi um bicho safado amamentando na búfala. Safado porque já era grande, tá? Então, isso é algo muito comum, tá? Da espécie bubalina.
E interessante observar também, gente, que essa vaca búfala aqui é que está produzindo excelentes bezerros bubalinos para o corte. Tá? E não tem aquela de, vou selecionar o meu rebanho leiteiro para melhorar a minha produção de carne. Tem essa. Tá? A búfala leiteira tem uma alta capacidade de produzir excelentes novilhos para o corte. Tá? O que precisa é que a gente abra a boca. Tá? Aí é um trabalho que deve ser feito não somente por nós técnicos, e eu sempre peço aos alunos, eu digo, a avaliação de vocês vai ser a seguinte: se vocês me prometerem que a partir de hoje vocês não vão deixar mais falar mal da espécie bubalina, estão todos aprovados. Tá? Porque, além deles terem aprendido, né, porque eu mostrei, então se não aprendeu foi porque não quis, é uma obrigação nossa, né, não deixar falar mal, tá certo? Não é porque eu sou apaixonado. Então, a gente precisa lançar mão dessas ferramentas para mostrar e para dizer o que é a espécie bubalina. Tá? São mais de 3 milhões de búfalos aqui nesse país. Aqui pertinho da gente está cheio de búfalo. Tá? Conhecer melhor essa espécie, conhecer essa carne, conhecer esse leite, conhecer esses produtos derivados. É um auê enorme aí falando de leite A2 agora, né, Beth? Porque vamos melhorar vaca bovina para A2, vamos fazer os cruzamentos, vamos fazer isso. Pega o touro A2, holandês, gigo, zerar, e não sei o que, e bota para lá, bota para cá. E o búfalo, desde que ele é búfalo, ele já produz leite A2. Olha só. 100%. Tá? Embora eu tenha uma amizade, um carinho enorme com a cadeia produtiva, eu sempre estou dizendo a eles, vocês precisam abrir a boca. Vocês precisam falar quem é o búfalo, o que é o búfalo. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos ficar apanhando calado, não. Vamos abrir a boca. A gente não precisa tomar o espaço de nada. Tem espaço aí para qualquer coisa. Para o leite de jumenta lá, a palestra do professor Jorge. Por que não? Tá? Agora a gente não pode ficar calado. Vamos abrir a boca. Tá bom? Eu estou fazendo a minha parte. Tá, gente? Um abração para vocês. Deus abençoe a todos. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Tá? Valeu. Bem, é que eu queria que o senhor tecesse um comentário sobre a capacidade de utilização de nitrogênio que os búfalos têm, né? Porque utilizar farelo de soja hoje em dia está se tornando caro, muito caro, tá, farelo de soja, e a alimentação humana está utilizando muito, né? Aí o búfalo tem essa capacidade de utilizar outros alimentos proteínas com uma facilidade. O senhor poderia ter seu comentário sobre essa maior capacidade que ele tem? Tá. O Denison é zootecnista, gente, formado pela Federal de Alagoas, e acho que é estadual, estadual, né, meu filho? Sim, professor, estadual de Alagoas. Estadual de Alagoas, e está defendendo tese, dissertação de mestrado, agora o mês que vem, é nosso orientando no programa de pós-graduação de Ciência Animal e Pastagem, na da UAG, tá? Aqui da Universidade Rural. E Denison, ele... Dandara, segura aí tua pergunta, tá? Segura aí tua pergunta para a gente conversar já já. Eu peço que vocês possam abrir o microfone, porque eu não fico passando as perguntas e... o que Denis perguntou, a questão do potencial de utilização do nitrogênio pela espécie bubalina. A gente sabe que as fontes de nitrogênio, elas são as que mais encarecem o custo de produção da ração, né? Proteína. E os búfalos, alguns trabalhos, os poucos que tem, mostram a alta capacidade dos búfalos em aproveitar o nitrogênio dietético, tá certo? Em qual sentido? Em poupar o nitrogênio disponível em nível ruminal,
tá certo? Fazer com que esse nitrogênio possa transitar no trato gastrointestinal, estar mais disponível a nível intestinal. Parece que ele poupa, os micro-organismos, eles poupam mais essa degradação do nitrogênio, embora eles tenham uma boa, né, boa produção de proteína microbiana. A utilização desses aminoácidos ou desses compostos não proteicos disponíveis no rumo, embora eles façam bem essa utilização, as pesquisas mostram que parece que eles poupam muito também esse nitrogênio, fazendo com que a fração que passa ela seja superior. As pesquisas mostram isso, tá? E, além disso, existe também um melhor aproveitamento da ureia, né, aí do ciclo, uma reabsorção, uma maior eficiência de reabsorção. Os poucos trabalhos que foram feitos mostram isso com muita clareza. E aí, então, você pode utilizar tanto a soja, que é o que mais tem, como outras fontes de proteína também. No seu caso, especificamente, você substituiu a soja por levedura de cana. E você visualiza que os resultados eles foram bem interessantes, né? A levedura ela substituiu em até 100% em 100% o farelo de soja. Podemos passar? Pergunta, gente. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Eduarda. Fica à vontade. Veja só, eu queria saber qual é a capacidade produtiva em quilos de carne do búfalo em relação à carne de boi. Que pergunta complexa, hein, Maria Eduarda? Desculpa, é porque o senhor falou tanto da carne que eu fiquei pensando, qual seria a capacidade quanto ele produz, sabe? Vê só, eu vou tentar aqui fazer um parâmetro sem comparação, tá? Mas ao mesmo tempo comparando, vê só. O que é que a gente tem visto? Quando a gente desafia esses animais no coxo, alguns poucos trabalhos que nós fizemos aqui na zootecnia, cheguei em 2010, passei por alguns problemas que me limitaram bastante, eu tive um câncer aí nesse meio, e eu fiquei pelo menos uns 3 ou 4 anos vamos dizer assim, em terceira marcha, né? Não engatava a quinta, não. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer algumas coisas, e de 4 anos para cá a gente deu uma retomada, vamos dizer assim, a 100, 120 por hora. E mesmo com muita limitação, né? Eu trabalho muito sozinho, a gente não consegue estabelecer tantas parcerias, é tão pouca gente que trabalha com búfalo, tá? Então isso limita muito. Mas a gente tem conseguido fazer alguma coisa. Nas nossas observações, trabalhos com confinamento, búfalo ganhar 1.500, 1.600 gramas por dia no coxo é algo comum, tá? Quando a gente coloca, e lógico, quando a gente oferece dieta que permite esses ganhos. Tá? Não estou aqui discutindo, não estou dizendo que o búfalo vai ganhar 1,5 kg, 1,7 kg no coxo comendo capim. Tá? Não é isso, mas com alimentação que permite esse ganho. Eu estou falando de desempenho e capacidade de resposta. Tá? A gente vê isso facilmente, e búfalo, quando é colocado à prova em muitos ensaios em muitos experimentos com cruzamentos industriais de bovinos. Cruzamento industrial é quando você tem zebuíno e taurino, né? Um animal aí meio sangue, desafiado. São animais que vão produzir carne de uma maneira mais intensa, vão ganhar peso de uma maneira mais intensa. E búfalo se coloca ali pau a pau. Quando a gente vai para o pasto, aí que para mim é um negócio espetacular. Aí que para mim é um negócio maravilhoso, tá? Porque a gente tem visto animal aí com 18 meses de idade e 16, 17 arrobas, tá? Isso aí 16 arrobas, eu levo vocês nas propriedades e vocês vão conhecer os criadores, ok? Pasto de alta qualidade, tá? Com suplementação mineral, tá certo? E búfalos aí com 18 meses, animal dente de leite, com 16 arrobas, 17 arrobas, tá certo? Sem problema nenhum. Para você ter uma ideia, o bovino abatido em torno dos 18 a 20 meses de idade, submetido a sistemas de criação em pastagem, ele é considerado um super precoce de pasto.
tá? E búfalo não tem nada disso de super precoce, tá? De denominação. É búfalo, é búfalo, é búfalo mesmo. Bons rebanhos vão originar esse animal aí tranquilamente, tá? Se vocês quiserem, eu coloco aqui Manuel Ernesto Ribeirão, Rodrigo Vasconcelos, tá? Eu coloco aqui Roberto Falcão, eu coloco aqui Marcos Falcão para falar com vocês. Eu coloco aqui seu Ivaldo Soares. Eu coloco aqui Ernesto, o irmão. Eu coloco todos aqui com telefone, com tudo, para vocês ligarem para ele e perguntar se eu estou mentindo. Tá? É isso que a gente tem. Certo? Eu não sei se eu te respondi mais ou menos, Maria Eduarda. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Sob as mesmas condições, tá certo? Ele se sai otimamente bem. Agora, qual a vantagem? Adoece muito menos. Búfalo não ectoparasitos. Tá? Precisa ser muito negligente para você ter problema com ectoparasitos. Tá? Problemas sanitários gerais são muito menos acometidos. Tá? Búfalos se dão muito bem pela sua estrutura anatômica, que vão desde a parte de casco até a própria cobertura do corpo mesmo, couro. Tá? Embora a gente veja alguma limitação no que diz respeito à capacidade de termorregulação, eles se adaptam muito bem desde que tenha sombra. Tá? Nem precisa ter água. Tá certo? Então, são particularidades que levam os criadores a criar. Agora, você pode até dizer, ô professor, e por que os caras ainda escondem isso? Ou isso não é tão falado? Veja só. Lá atrás, quando eles começaram, eles trouxeram e começaram a criar porque enxergavam essas vantagens. O fato é que eles não se preocuparam em produzir búfalo, eles se preocuparam em produzir carne, tá certo? E, então, eles produzem carne e vendem a carne de búfalo como se fosse carne bovina, ok? Esse é o grande pecado, tá? E até hoje isso persiste, porque ele acha, vou dizer que é búfalo, ninguém vai comer. E é uma realidade. Então é isso, minha gente. A gente está com o tempo aqui esgotadão e a gente agradece mais uma vez, né, a presença de todos aqui. Ricardinho, valeu. Valeu, meu filho. Um beijo, tudo de bom. Tchau, tchau. Tá no meu coração. Parabéns, excelente palestra, viu? Obrigado, Beto. Te amo também. Fica com Deus. Tchau, beijo. Até a próxima, gente.